Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 3 de outubro de 2023, 20 horas e 34 minutos. Mais um dia vencido, né? Boa noite, Andréia. Mais um dia na presença do Pai. E nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Shalom, Andréia. Louvar e bendizer o nome do Senhor. Aqui tá muito quente, eu tô pensando em ligar o ventilador, mas sei que vai dar som aí, o som vai atrapalhar. Mas eu queria, hoje, eu vou esperar entrar mais um pouquinho, pessoal, que eu não li ontem, que era para eu ter lido Efésios 6. Eu vou hoje começar o livro de Gálatas. O livro de Gálatas é curtinho, e é um livro que vai ajudar muito a gente em alguns pontos que nós estamos percebendo, né? Mas eu quero, antes de ler o livro de Gálatas, eu quero ler com vocês Efésios 6. E dar somente um pitaco da live de ontem sobre fortalezas espirituais, né? A gente precisa, nós estamos num momento que, se a gente não entender o que nós estamos passando, se a gente não entender o momento em que nós precisamos estar com a nossa vida liberada na presença de Deus para que nós possamos ouvir o Espírito Santo falar conosco, nós não vamos conseguir ultrapassar o que vem vindo. Então nós temos que ficar em alerta, temos que ficar conscientes, entenderam? De como nós temos que nos portar na presença de Deus. Nós temos que ser sábios. Diz que Deus, Ele ama, né? Aqueles que o buscam. Boa noite, Roberto. O Senhor ama aqueles que o buscam. Ele ama aqueles que estão de prontidão, observando os detalhes da sua palavra, né? Boa noite, Simone. Então, tô esperando entrar mais um pouquinho de gente aí, para eu poder falar, para eu não precisar ficar repetindo, tá? Porque eu tenho outros assuntos para comentar com vocês, coisas que estão acontecendo, tá? E que nós temos que ficar de prontidão, entendendo o momento e entendendo como é a estratégia que o Senhor nos dá, pela sua palavra, não pela minha boca, pela palavra dele, tá? Eu quero que vocês entendam que eu aqui, eu sou como todo mundo, né? Nós somos barro, um barro cru, né? Cheio de pedrinha, cheio de pedregulho, e eu só comunico com vocês as impressões que eu tenho. Por quê? Porque eu me comunicando com vocês as impressões que eu tenho para ir para o reino de Deus, Deus se agrada do coração da gente. E o que acontece? Ele abre mais o leque do entendimento, entenderam? Mas isso não é só comigo, isso é com qualquer um que se dispõe a fazer. Shalom, Caroline, entenderam? Isso é para qualquer um que se dispõe a fazer, que se dispõe a estar aos pés do Senhor, tá? Então já chegou mais gente, chegou outras pessoas, eu vou dar um término da live de ontem. Ontem nós vimos as fortalezas espirituais. Boa noite, Caroline. Nós vimos ontem sobre fortalezas espirituais. Então nós percebemos que as fortalezas espirituais, deixa eu ver onde está meu caderninho, elas estão na nossa mente, tá? Elas estão nas nossas ações, tá? Elas estão no mundo cósmico, tá certo? Então, muitas das vezes, as que estão na nossa mente, nós formamos essas fortalezas. Vamos nos falar só na quinta. Vamos desligar os modems e o celular, você falando na quinta? Vamos ver o que vai acontecer amanhã, né? Vamos ver. Diz que amanhã às 15 horas eu recebi um uniforme, que amanhã aqui no Brasil é 15 horas, tá? Que vai acontecer. Se acontecer, é para as 15 horas no Brasil. Se acontecer aqui, né? Mas Estados Unidos é com certeza. Então tá. As fortalezas espirituais da maldade. Fortaleza da mente, quer dizer estilos pecaminosos de vida. Fortaleza cultural, ou valores da sociedade que estão de acordo com as trevas. Cultura quer dizer culto a alguma coisa, entendeu? Uma palavrinha bonita, né? Chique, cultura, ai, é cultural, ai, isso é cultural, paz, Val.
Ah, isso é lindo demais, é a cultura brasileira. Tá, é culto. É culto a entidades que dominam o Brasil. Fica alerta, fica alerta. Bom, a gente se mantém nessas culturas porque a gente está acostumado. Virou costume. E as fortalezas cósmicas, que está em Efésios 6. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Exatamente, cultuar. Cultura vem de cultuar. Então, vamos lá. Efésios 6, no versículo 10, diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti a armadura de Deus. Revesti a armadura de Deus para poderdes resistir às insídias do diabo, quer dizer, às falácias de Satanás. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso, deveis vestir a armadura de Deus, para poderdes resistir no dia mau e sair firme de todo o combate. Portanto, ponde-vos de pé. Você sabia que você não pode expulsar demônio de joelho? Quem sabia disso? Fala aí para mim. Você sabia que você não pode se ajoelhar para expulsar um demônio? Você sabia disso? Eu quero... Me fala, irmão, se vocês sabiam disso ou não. Você não deve se pôr de joelho quando você vai expulsar um demônio. Nem quando você vai repreender um demônio dentro da sua casa. É de pé que você faz. Entenderam? É de pé. Por que de pé? Porque de pé eu estou em autoridade. Eu só me ajoelho para Deus. Mais ninguém. Entenderam? Eu só me ajoelho para adorar. Eu me ajoelho para clamar. Eu me ajoelho para louvar a Deus. Jamais diante de um demônio. Nós temos que estar em pé. Paz, Vânia. Em pé. Com a mão levantada. Como foi que Moisés venceu a batalha contra os medianitas? Eu não lembro agora. Como foi que o povo de Israel venceu a batalha com Moisés, contra os amalequitas? Moisés tinha que ficar com a mão levantada. Enquanto Moisés estava com as mãos para cima, Israel prevalecia. Quando os braços de Moisés cansavam e desciam, Israel perdia. Então, o que aconteceu? Arão e Josué pegaram 2 pedras grandes e colocaram nos braços de Moisés, porque ele já era um homem de idade, e os braços eram pesados. E assim ele podia ficar com as mãos levantadas. O que simboliza a pedra? Jesus Cristo de Nazaré. Entenderam? E assim, Moisés e os israelitas venceram Amaleque com os braços, exatamente, com as mãos, os braços estendidos aos céus. Então, quando você vai expulsar Satanás, você levanta a tua mão e na autoridade do Espírito Santo você fala: em nome de Jesus, Satanás, você não tem poder na minha vida, você não tem poder na vida de ninguém dentro da minha casa e você sai daqui em nome de Jesus. Entendeu? Agora você vai falar para mim assim: mas irmã Ruth, tem gente que vem endemoniada na casa da gente, como que a gente faz? Expulsa? Não, não expulsa. Quando é nesse caso, o que você vai fazer? Se você expulsar, você está trazendo mais demônios para ele. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando o diabo sai de uma casa, a casa fica limpa. Mas se o diabo vier de novo e ver que a casa está limpa, mas está vazia, ele vem com mais 7. E assim vai acontecendo sucessivamente. Então, quando você sabe que a pessoa não possui o teu círculo, né, não está da tua família, mesmo a família tem que tomar cuidado com isso. Que não está na tua família, não está ali, você amarra o demônio na autoridade do Espírito Santo. Você vai falar assim: irmã Ruth, você está ficando louca. Não, irmão, não estou ficando louca, não. É você ter inteligência na palavra. Não diz que se você expulsar,
sair um demônio de uma pessoa, a casa estiver limpa, e o demônio voltar ali e ver que tem entrada para ele de novo, ele vai entrar e vai trazer mais 7 com ele. Cada vez que ele sai, ele traz mais 7. Então, para que a pessoa que se expulsou ou que se amarrou não tenha problemas, a gente amarra os demônios. Quando essa pessoa ela não quer libertação, mas você não pode ter a sobrecarga de aguentar demônios na tua vida. Aqui na minha casa, quando eu sei que a pessoa que vai vir aqui é perturbada por Satanás, sabe o que eu faço? Eu oro. Da expressão, exatamente, está amarrado em nome, exatamente isso. Quando vem aqui, que eu sei que vem pessoas aqui que têm espíritos malignos, porque você percebe. Antes da pessoa chegar, eu tô aqui. Ó, eu vou mostrar para vocês como que é a porta da minha casa, ó. Ó, tá vendo lá, ó? Ali é a porta, ó. Tá vendo? Eu fico atrás dessa porta e a pessoa tá lá fora, me chamando. Eu levanto a mão e falo: vocês, todos que estão acompanhando ela, estão amarrados em nome de Jesus e vão ficar do portão para fora. Aqui vocês não entram. Entenderam? Por que eu faço isso? Porque Deus me ensinou a fazer isso. E aí a pessoa entra numa boa, sai daqui numa boa, entendeu? Isso é tão sério, irmãos, isso é tão sério, que aqui na minha casa teve uma pessoa que veio aqui, escuta isso que eu vou contar, e essa pessoa ficou aqui alguns dias, e eu percebi que o meu cachorrinho ia lá no fundo, no muro, ia no muro, e latia pro muro, sem ter nada no muro. Não tinha nada no muro, e esse cachorro latia. Até que na segunda noite, eu percebi o que era. Eu percebi. E eu falei: você fica aí mesmo, porque aqui dentro dessa casa você não entra. Porque nessa casa mora gente que serve a Deus. Aqui mora servas do Senhor. E aqui nessa casa você não vai entrar, você fica quietinho aí aonde você tá. Quando for embora, você faz o que você quiser, você vai embora junto, mas aqui você não vai entrar. Passou o terceiro dia, a pessoa foi embora. Até hoje o cachorro não latiu mais. Você entendeu? Você tá compreendendo? Presta atenção, meu irmão, isso é muito sério. Você está achando que isso é brincadeira? Não, o mundo espiritual é vivo. Vivo e atuante. Nós é que somos atrasados de não conhecer a palavra de Deus como ela é. Entendeu? Então, nós perdemos muita coisa da nossa vida por não conhecermos a palavra. Ou muitas das vezes, Deus nos deixa cair numa prova para nós sermos testados. E aprendermos mais de Deus. Estão entendendo? Então, prestem atenção, aprendam o que eu estou ensinando para vocês hoje. Porque eu também tive alguém que me ensinou. Você está achando que eu aprendi isso aqui sozinha? Não. Muita coisa eu aprendi na batalha. O Senhor me ensinou na batalha. Isso na época que eu aprendi nesse período que eu aprendi tudo isso. E também o Senhor me deu autoridade do Espírito Santo. Por quê? Porque eu fui quebrando as fortalezas de Satanás na minha vida. O Senhor foi fazendo de uma forma comigo que ele foi me triturando e quebrando todas as fortalezas de Satanás. Mas não é com isso que eu estou livre de passar por situações. Não, eu não estou livre de passar. Só que tem um detalhe. Entre você passar como você passava antes no sofrimento, não. Hoje eu passo com a minha mente ligada no trono da graça. Hoje eu passo diferente. Senhor, me mostra onde estão as fortalezas de Satanás. Me mostra o que está acontecendo. Me dá discernimento de causa, me dá discernimento onde eu estou pondo meu pé, me dá discernimento do que tem por trás dessa situação. E aí é quando Deus vai... Não sei, foi nessa... Não, foi agora, há poucos meses atrás. E daí, irmãos, aí o que a gente... Boa noite, Meire. E aí o que a gente faz? A gente fica firme. Porque a gente sabe quem a gente é em Cristo e a gente começa a entender
aonde as fortalezas de Satanás estão querendo te derrubar. Entendeu? E você tá achando que Satanás gosta que eu tô falando isso aqui para vocês? Não, não gosta não. Ele tem pavor de quem ensina, de quem mostra a verdade. Essa noite foi uma noite muito difícil para dormir. Quer dizer, dormiu até dormir. O problema foi conseguir acordar. Parecia que eu tampou a boca, a cabeça ficou zonza. Boa noite, Aline. Eu consegui levantar, era quase 9 horas da manhã. Foi uma noite tremenda. E eu sei que é retaliação, mas eu não ligo, não. Eu não ligo porque aquele que me colocou para falar da palavra dele é aquele fiel que cumpre aquilo que ele nos manda. E ele cuida de nós. Então, paz, Ana. Então, eu fico firme na rocha que é Cristo Jesus. Entendeu? Fico firme na rocha que é Cristo Jesus. Então, vamos terminar de ler aqui. Por isso, deveis vestir a armadura de Deus para poder resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Ficam amarrados para sempre ali? Não. Não. Não ficam amarrados. Eles têm o tempo de se desamarrarem. Eu vou contar um testemunho para vocês. Eu já contei, mas eu vou contar de novo. Espera aí. Portanto, ponde-vos de pé. Ele não disse para você pôr de joelho. Ele disse, ponde-vos de pé. Por quê? De pé que você vai batalhar. Ninguém batalha sentado, ninguém batalha de joelho. Entendeu? Cingi os rins com a verdade, revesti-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com zelo para propagar o evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dados inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com orações, súplicas de toda sorte, orai em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai também, aí ele pede oração por ele, né? Para quando abrir os lábios, me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o ministério do Evangelho, do qual sou embaixador em cadeias. Paulo estava preso em Roma. Que fale ousadamente o que importa que fale. Vou contar para vocês um testemunho. Logo que eu saí daquele lugar horrível que eu já contei para vocês, que eles me colocaram, eu e minhas meninas, para morar, o Senhor, demônios, disse que estava voltando para as trevas e saiu da mulher. Amém. Então, quando eu saí de lá, eu vim morar no Medícola, aqui perto de onde eu moro mesmo, numa rua aqui perto, próxima. E chegou lá, eu não sabia que a pessoa que morava lá, ela era benzedeira. Ela mexia com coisas ocultas. Eu não sabia, nem eu, nem minhas meninas. E eu fui morar ali por um preço muito barato. Foi o que a minha amiga conseguiu para me tirar daquele lugar, para eu poder recomeçar a minha vida. E eu vim morar ali. E, de repente, começou. A gente não conseguia dormir de noite. Era muito ataque de Satanás. Teve um dia que eu cheguei a acordar com a mão dele aqui na minha garganta, me enforcando. A ponto de eu passar do mundo espiritual para o mundo material e gritar. E as minhas filhas virem me socorrer. E a minha filha expulsou aquilo que estava na minha garganta. Aí tinha esse irmão que orava por mim. Esse senhor que eu sempre falo. E eu chamei e falei, meu queridos, vem aqui na minha casa. Eu preciso que o senhor venha aqui, porque eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho discernimento suficiente para entender o que está acontecendo aqui. E ele era a única pessoa que orava por mim. Ele era a única pessoa que podia orar por mim. E eu vou contar o porquê para vocês entenderem, tá? Prestem atenção. E ele olhou, andou pelo terreno todo, ali era no fundo do terreno, tinha muitas árvores frutíferas, muita coisa. E ele falou, dona Ruth, aqui tem espírito territorial. Quem morava aqui? Eu falei, olha, a princípio o que eu sei é a mãe do rapaz que me alugou a casa, que me alugou a edícula. Ele falou, o que essa mulher fazia? Eu falei, eu não tenho certeza o que ela fazia. Aí ele começou a andar por ali e começou a ver
que tinha roupas enterradas naquele terreno. Presta atenção. Tinha roupas enterradas ali. Ele falou assim, irmã Ruth, isso aqui era um lugar territorial aqui. Aqui tem demônios territoriais que estão aqui nesse terreno. É eles que estão lutando contra a senhora. Eu falei, e o que eu faço? Ele falou, peraí. Ele levantou a mão e falou assim. Nesse tempo eu não tinha autoridade suficiente para isso. Mas ele era um homem que tinha, porque ele tinha intimidade com Deus. Ele levantou a mão e falou assim, olha, Satanás, eu não sei o que você faz aqui, mas eu sei que esse território é teu. Mas enquanto as servas de Deus estiverem aqui, era eu e minhas 2 filhas, enquanto elas estiverem neste lugar, morando aqui, precisando ficar aqui, vocês não vão se manifestar. Vocês estão amarrados até o momento delas deixarem isso daqui. Irmãos, nunca mais nós somos atacadas pelo diabo. Enquanto nós ficamos ali, não se manifestou mais nada. Sabe o que é nada? Nada. Vocês estão me entendendo a situação? Eu vou contar para vocês como a minha situação era muito séria. Esse irmão, eu fui apresentada a ele por uma amiga minha que era vizinha do meu ateliê na época. Ela era advogada, ela tinha um escritório de advocacia do lado da minha sala, que era meu ateliê lá no centro, aqui em Maringá. E ela me viu na situação que eu estava em prantos, em desespero, porque tudo que eu fiquei sabendo, para mim era uma coisa absurda. Um homem que pregava a palavra de Deus num púlpito, de repente, partir para um lugar e vender a sua esposa e as filhas para Satanás, é de dar um nó na cabeça. Foi isso que aconteceu comigo. E os demônios que acompanham a pessoa, irmã Ruth, como se livrar? Você tem que amarrar, mas a pessoa não tem como se livrar, a não ser que ela queira se livrar, a não ser que ela queira. Aí é outra história. Aí é outra história. Mas se a pessoa não quer, ela gosta daquela vida, você só não pode expulsar, porque você vai piorar a situação dela, mas você pode amarrar. Entendeu? Então, escutem bem. E aí eu fui na casa desse irmão. E ele orou por mim. E ali eu chorei muito na presença do Pai. E ele tomou a minha causa. Passou uma semana, ele mandou me chamar. Ele falou para minha amiga assim, fala para dona Ruth para ela vir aqui com as filhas dela, porque eu preciso ter uma conversa muito séria com ela. O que Deus me mostrou é muito feio. Bebe muito é isso. Com certeza, é isso sim, Caroline, é isso aí. O que está na vida dela é muito, muito sério. Ela precisa vir aqui, que eu preciso falar com ela e com as filhas e orar por elas. E assim eu fui no sábado com as minhas filhas lá. Cheguei lá, isso foi numa quarta-feira que ele me chamou. Cheguei lá, ele estava todo mordido. Ele estava inteirinho mordido, nas pernas, nos braços, todo mordido. E ele falou assim para mim, dona Ruth, a sua situação é muito grave no mundo espiritual. E eu já estava em prantos, né? Já estava em prantos. Porque eu sabia, eu sentia. Ele falou, olha, essa terça-feira eu tive um sonho. O Senhor me deu um sonho profético. E o Senhor falou comigo o que Deus me mostrou foi a seguinte coisa. Eu via 7 feixes de ervas secas juntas e eu tinha que botar fogo naquilo tudo. E a sua filha, Késia, estava comigo. E ela estava toda vestida de branco. A Késia é a minha filha que mora aqui comigo. E ali eu comecei a colocar fogo naquilo tudo. E quando eu comecei a colocar fogo, começou a sair bichos que eu nunca vi na minha vida, insetos que eu nunca vi na minha vida. E esses insetos partiram para cima de mim e eu estou todo mordido. Olha aqui as mordidas. Ele mostrava as mordidas que ele tinha recebido. Nas pernas, ele estava inteiro roxo. O braço e as pernas estavam inteiros roxos das mordidas que ele levou. E ele falou, e quando eu terminei de queimar aquilo tudo, eu sentei para descansar.
E a sua filha falava para mim, não, irmão Melquides, não sente, descanse. O Senhor precisa lutar pela minha mãe. O Senhor precisa lutar em oração pela minha mãe. Corre, irmão Melquides, corre. O Senhor precisa lutar pela minha mãe. E assim ele acordou. E foi quando ele tomou a minha causa, para ele orar por mim e pelas minhas filhas. E ele era o único homem, porque a minha situação era tão séria, tão terrível no mundo espiritual, que só ele podia orar por mim e pelas minhas filhas. Se alguém orasse por mim, acontecia trocentas mil coisas com a pessoa. Vocês estão entendendo? Acontecia coisas assim, batia carro, se feria, se machucava. Uma pessoa que veio orar por mim, uma semana depois, a filhinha dela de 3 anos entrou no hospital em coma, com diabetes. Vocês sabem o que é isso? Aí, quando isso aconteceu, meu querido falou para minha irmã Ruth, eu já falei para a senhora, ninguém pode orar pela senhora, porque a sua causa não é para qualquer um. A sua causa é para quem está com sintonia com o Pai total. Por que eu estou contando isso para vocês? Para vocês entenderem que o reino espiritual é muito ativo. O reino espiritual, ele é tremendo. Quando você for orar por alguém, você primeiro pede para o Pai permissão se você pode orar ou não. Tá entendendo? Porque você não sabe se você está com os teus muros totalmente fechados ou se você tem brechas nos teus muros, que Satanás pode lançar a seta, pegar e até te matar. Você tá me entendendo, meu irmão? Isso é sério. Quando eu falo isso para vocês, eu não tô falando brincando, eu tô falando coisa séria. Eu tô falando aquilo que eu vivi, aquilo que eu vi. Uma moça que orou por mim, ela e o marido, que eles quiseram, falavam, olha, não venha, não venha. Não, mas o pastor da igreja mandou ir, o pastor mandou ir, eu ficava, ai Senhor, o que eu vou fazer? Irmãos, hoje essa pessoa está no mundo, completamente no mundo. Ela e o marido, completamente no mundo. Então, quando você vê alguém numa situação difícil, não se dispõe a orar sem que antes o Senhor tenha te dado a ordem. Como o Senhor deu a ordem para esse irmão, pelo sonho, o Senhor mostrou para ele que ele tinha que tomar frente da minha causa em oração. Todos os combates que eu tive, irmãos, durante 5 anos da minha vida, combates terríveis, combates assim, pra vocês terem ideia, tinha determinados combates que eu ficava prostrada no chão. Eu ficava completamente prostrada no chão, como se eu tivesse morta. Tá entendendo? Tinha que minhas filhas ligarem para ele poder orar por mim, para eu poder me levantar. Teve uma das vezes, eu não conseguia ficar em pé nas minhas pernas. Eu perdi o controle das pernas. Completamente eu perdi. Eu levantei de manhã e eu não conseguia colocar as pernas no chão. Eu não tinha movimento das minhas pernas. E eu liguei para ele naquela hora, ele orou comigo 2 horas sem parar. Tô falando sério. Se o Senhor não manda, não tome luta de ninguém. Não tome. Não tome porque você não faz ideia onde você vai parar. Você não faz ideia onde você vai parar. Você só pode tomar uma luta para guerrear com a pessoa se o Senhor te der a autoridade do Espírito Santo para isso. Se você estiver na presença de Deus com os teus muros fechados, que as flechas inflamadas de Satanás não entrem e não destruam a tua vida. Presta atenção, você não sabe o que é isso. Eu não estou te colocando medo, eu estou te colocando, sabe o quê? Inteligência. Eu estou te colocando dependência de Deus. Até para orar, nós precisamos estar na dependência do Senhor. Senhor, posso ou não posso? Tá entendendo? Então, meus irmãos, é assim que a coisa funciona. É assim que a coisa funciona. Então, para você estar na frente de uma batalha, você precisa estar revestida com a armadura da fé. Fortalecei-vos no Senhor
e na força do seu poder. Entendeu? Revestir a armadura de Deus para poderes resistir às insídias do diabo. Pois nosso combate não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Presta atenção, meu irmão. Você tem que ser inteligente. Inteligência espiritual. Você tem que ser prudente. Você tem que ter visão da águia. Senão você desmonta. Senão você perde a força e você pode perder a tua salvação. Porque às vezes você não está nas condições de lutar com a casta de demônios que está em outras pessoas. Entendeu? Então fica firme com Jesus. Cuida da sua vida. Se o Senhor te autorizar, você ore. Se não, você fica na paz de Jesus e entrega: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode mandar alguém para interceder, para orar por aquela pessoa, para direcionar. E assim a gente faz com muito prazer. Quando Deus manda, a gente faz. Eu não tenho medo, irmãos. Sou sincera em dizer para vocês, o que eu já passei não é brincadeira, não. E tem irmãos aqui que já passaram também por coisas muito piores do que eu passei. Muito piores. Então, a visão fica aguçada. Você consegue entender as coisas. Entenderam? Você consegue entender as coisas. Então, qual que é a nossa missão? Quebrar as fortalezas de Satanás na nossa vida. Quebre, meu irmão, a fortaleza do diabo na tua vida. Para que você possa ser usado pelo Espírito Santo. Para que você possa estar livre do problema e ser abençoado. Senão você fica só na misericórdia. A misericórdia é para todos, mas a bênção não é para todos. Tá entendendo? Presta atenção. A misericórdia é para todos. Desobedece, o que acontece com ela? Aí o mal não vai acontecer com ela, pode ter certeza, porque Deus, ele não é o inimigo, né? Ele pode dar uma reprimenda, mas se o Senhor manda orar, o que eu tô falando, Carolina, é para ir para frente da batalha, como o irmão meu quis era comigo, era na frente da batalha, entendeu? Agora, você orar no secreto, você clamar a Deus pela pessoa, no secreto, sim. Mas você avançar no estar e no pegar a batalha, aí é diferente. Aí é diferente. Entenderam? Então fiquem alertas, irmãos, fiquem alertas. Nós temos que estar com a nossa vida no altar. Tá bom? Mas vamos lá, eu quero ler o livro de Gálatas. Eu quero ler o livro de Gálatas. Prestem atenção. O livro de Gálatas é uma carta de Paulo aos Gálatas. E Paulo, ele tem amor às igrejas que ele passava. Mas ele, com os Gálatas, ele estava nervoso. Paulo estava muito nervoso com os Gálatas. Vamos escutar, aprender com Paulo. Epístola aos Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Ah, tá. Negócio do dia 4 de outubro, eu vou falar. Amanhã, né? Dia 4, né? Vou falar, tá bom? Deixa eu terminar aqui, que aí eu falo. Paulo, apóstolo, não na parte dos homens. Paulo não era apóstolo por homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, Paulo, ele não veio por mãos humanas, ele veio pela mão do Senhor. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, que é os Gálatas, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo mau. Presta atenção. Olha isso. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo
ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, porque se Jesus não quisesse ir para a cruz, ele não tinha ido. Não, ele podia falar, não, eu quero os anjos aqui, ele vai me socorrer e acabou. Ele era o Deus na terra, ele faria o que ele quisesse. Mas não, ele se entregou por causa da minha vida e da tua. Tá? Pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo mau. A fim de nos livrar do pecado. A fim de livrar das potestades que regem esse mundo. Segundo a vontade do nosso Senhor Deus e Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha o que Paulo fala agora, ele vai admoestar. Admiro-me, ele está nervoso, que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Ele está nervoso com os Gálatas, olha, está tiririca da vida. Não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Corrupção do evangelho de Cristo. Por que eu quis ver isso daqui? Porque ontem nós falamos de uma determinada pessoa que falou que Jesus é cabalista. Eu não preciso falar nomes, vocês já sabem quem é. E como ele, tem um monte deles replicando aqui na internet, aqui no Instagram tá cheio, que fazem parte dessa corrente que está dizendo que Jesus era cabalista. Essa corrente de gente herética que está dizendo que Jesus é cabalista. Eu quero que vocês entendam bem, eu não estou falando de pessoas, de vida de ninguém. Eu estou falando daquilo que eles estão pregando. O que eles pregam em público é o que me interessa. O que é falado em público, eu posso rebater. Certo? Está falado em público. Então prestem bastante atenção. Paulo estava na mesma situação. Paulo estava rebatendo aqueles... Exatamente, Marta, eles passaram de todos os limites, minha irmã, passaram. Agora eu vou te dar um conselho, hein? Não fica ouvindo essa gente, porque você se transforma como eles. Cuidado, hein, gente? Cuidado, hein? Cuidado. Eu venho avisando isso há muito tempo, tá? Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vocês sabem qual é uma igreja que tem institucionalizada, que tem um anjo que pregou para a igreja? Cabala são aqueles que ficam somando datas? Não, tem os cabalistas, depois eu vou explicar. Vocês lembram que tem uma igreja constituída, uma igreja muito rica, que foi um anjo que trouxe a Bíblia deles? Vocês sabem que igreja é essa? Paulo já falava aqui, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu. Enquanto vocês pensam aí quem é o anjo, que igreja que é do anjo, Cabala, ou Ana, exatamente, pastor, esse mesmo. Esses daí, os Mormons, o anjo Moroni, né? O anjo Moroni ou Moroni, não me lembro agora, acho que é Moroni, né? Anjo Moroni. Paulo já trouxe a revelação antes. É esse mesmo, os Mormons. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente daquilo que anunciamos, seja anátema, quer dizer, sejam malditos. Exatamente, a segunda instituição mais rica do mundo. Gente, se vocês verem os templos deles, os corais, vocês ficam de queixo caído. Você acha que o negócio é assim, sabe? E quem anunciou o evangelho que ele tem na mão foi um anjo Moroni ou Moroni, alguma coisa assim. Como já vos dissemos, volto a dizê-los agora. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anátema. Qual é o evangelho que eu recebi do Pai? Tá aqui, ó. Esse aqui. Simplicidade da palavra, simplicidade na pregação,
simplicidade na interpretação. Eu tenho que estar lá dentro de Deuteronômio 29 e 29. Aquilo que está escrito é para os homens, aquilo que está encoberto aos homens pertencem a Deus. Eu não posso querer saber mais do que a palavra me diz. Eles não creem em Jesus Cristo é o caminho. Não creem, pastor, não creem. Eles creem no anjo deles, né? É o anjo deles. E eles podem ter quantas mulheres quiserem. Aí a coisa vai rolando longe, o negócio vai longe. Como também, né? Tem uma outra também que foi feita, foram 3 feitas no mesmo dia, né? Foram 3 feitas na mesma época. Eles, a Ellen White e os JT, né? Testemunhas de Jeová. Eles foram feitos no mesmo período. Todos eles estavam esperando Jesus voltar, que eles chamam o dia da decepção. E desse dia da decepção surgiram essas 3 seitas. Eu já fui adventista. Fui 11 anos adventista. Entenderam? Fui 11 anos adventista. Amo meus irmãos adventistas. Tem pastores ali que são homens de Deus. De todos os 3, o menos herético é o adventismo. De todos eles. O que eles têm é a Nossa Senhora White lá, né? Eles chamam ela de Nossa Senhora White. Os batistas também têm. Todos têm, né, pastor? Todos estão envolvidos no mesmo cambalacho, né? Infelizmente é isso aí. Mas essas 3 aí vieram assim desse, como é que fala? Desse mesmo lugar, né? Vieram da mesma época, entenderam? A coisa é muito séria, gente. Aqui eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o profeta e a Bíblia, mas eles falam dela, exatamente. Ela é a profetisa, né? Ela é a última, ela é o espírito de profecia, é ela, né? Da igreja Yazd, né? Ela é a última profeta. Eles dizem isso. Mas tem muitos pastores ali que não acreditam nela, tá? Eu sei porque eu fazia parte do núcleo de música da igreja central, não da só central, de uma divisão sul-americana aqui do Brasil, entendeu? A senhora professora Afonso recebendo, eu vi, Beth, vi sim, quase caiu o queixo. E eu sei de pastores lá dentro que não acreditam em nada do que ela fala. Sei de pastores lá dentro que não acreditam em nada. Mas estão ali porque é um emprego, né? É um emprego e ganham muito bem, entendeu? Mas vamos lá. Vamos seguindo aqui. Como já vou-lo dissemos, volto a dizê-lo agora. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anátema, seja maldito. É porventura o favor dos homens que agora eu busco? Ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Presta atenção no que eu vou falar. Presta bastante atenção. Se eu quisesse ser uma pessoa que quisesse usurpar daquilo que o Senhor tem me dado, eu seria. Mas, meu irmão, eu digo uma coisa para você. Você sabe por que eu estou aqui com vocês? Porque o Senhor me colocou aqui. Um dia a senhora nos conta como saiu desse engano. Conto. Conto sim, pode deixar que eu conto. Eu entrei sabendo, mas eu vou contar o porquê eu entrei, mas não hoje. Outro dia eu conto. Me lembra que eu conto. Prestem bastante atenção. Muitos pegam o seu poder de fala ou a sua maneira de... Como é que eu posso dizer? É como se você atraísse as pessoas e fazem disso um negócio. Presta bastante atenção. A minha vida aqui está nas mãos do Senhor. Eu vivo nas mãos do Pai. O que eu trago aqui para vocês é a palavra de Deus. Eu não tenho interesse nenhum em ninguém, em nada. Eu tenho interesse sim em levar
a verdade da palavra para aqueles que querem ouvir e aqueles que, como eu, estão buscando uma vida de santificação, uma vida de deixar as coisas desse mundo e nos conduzir pelo alvo que é Jesus Cristo de Nazaré, porque a sua volta é breve. Então eu estou vindo aqui trombetear. Eu não tenho condições de ir na rua, pegar um megafone e falar para o povo. Eu não tenho essas condições. Eu não tenho nem físico para isso. Você está vendo essa gordinha aqui? Pois essa gordinha aqui é terrível para andar. Entendeu? Então o Senhor me abriu a porta aonde eu estou, aqui. E aqui nessa mesa é o que o Senhor fala comigo. Aqui nessa mesa é onde eu atendo meus irmãos que às vezes estão precisando ouvir uma palavra ou estão precisando de um direcionamento. E aqui eu estou. Mas eu não tenho nada rabo preso com ninguém. Eu não tenho o porquê expor a minha cara aqui, entendeu? Para quê? A minha exposição é grande. Isso aqui causa inveja em muitos. Porque às vezes não tem coragem que eu tenho. Causa raiva em outros porque Satanás usa e tenta me derrubar. Mas eu estou aqui firme porque o Senhor falou para mim, aguenta firme e segue o caminho. E eu estou aqui, seguindo o caminho, avisando para você que Jesus está voltando e nós precisamos quebrar as fortalezas de Satanás que tem em nossas vidas para que nós possamos entrar na glória. Porque a minha vida aqui já acabou. A minha vida aqui já terminou. A minha vida aqui agora é somente para levar a palavra de Deus à frente. A minha vida aqui agora é somente para fazer a vontade do Pai. Vocês estão me entendendo? Então eu não tenho o porquê de te negar informação e nem trazer para você corrupção, não. Eu tenho que trazer para você a palavra limpa do jeito que ela está aqui. E te alertar, cuidado. Cuidado com as heresias. Cuidado com os anjos que estão aparecendo dizendo que é o novo evangelho da supergraça, que é o evangelho dos coaches, que é o evangelho do Moroni, que é o evangelho da White, que é o evangelho do outro lá que fez o TJ. Presta atenção, meu irmão. Se você for à luz da palavra, todos eles estão descredenciados da palavra de Deus. Trazendo erros grotescos, trazendo coisas que não deveriam. Exatamente, pastor, mas tudo isso é mistério acontecer para que venha o fim. Exatamente isso. Seguindo aqui no versículo 11. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois eu não recebi nem aprendi de homem algum. Paulo foi por revelação de Cristo. Paulo aprendeu do próprio Jesus Cristo. Ouviste certamente da minha conduta de outrora. Exatamente, os cegos de entendimento cairão deles. No judaísmo, de como perseguia sobremaneira, devastava a igreja de Deus. Aqui ele está contando o testemunho dele. E como progredia no judaísmo, mais do que muitos compatriotas da minha idade. Distinguindo-me do zelo pelas tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar a mim seu filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios. Olha que coisa mais linda. Não consultei carne nem sangue, quer dizer, não consultou pessoas, nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim. Mas fui à Arábia e voltei novamente a Damasco. Em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Pedro e fiquei com ele 15 dias. Não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago,
o irmão do Senhor. Isto vos escrevo e vos asseguro diante de Deus que não minto. Em seguida, fui às regiões da Síria e da Cilícia, de modo que, pessoalmente, eu era desconhecido às igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: quem outrora nos perseguia, agora evangeliza a fé que antes devastava. E por minha causa glorificam a Deus. Esse era Paulo. Vi a postura assim do Chiquinho. Eu vi o pessoal das 7 Colinas deve estar desesperado, né? Deve estar, porque o Chiquinho agora, ele declarou tudo que ele é mesmo. O Chiquinho tá um problema, ele tá se declarando de uma forma tremenda. É outro, né? É outro falso profeta. Outro evangelho. Exatamente. Irmãos, eu digo uma coisa para vocês. No meio dessas igrejas que nós estamos falando aqui, não pensem que lá não tem o povo de Deus. Não pensem que lá não tem o povo de Deus. Lá tem um povo de Deus zeloso e de boas obras. E sabe o que vai acontecer? Deus está tirando esse povo de lá. De todas elas. De todas elas, inclusive das 7 colinas. Inclusive das 7 colinas. Muitos que vestem, né, a batina estão começando a abrir seus olhos. Estão começando a entender coisas que não entendiam antes. Muitos deles estão sendo ameaçados. Tem um senhor que eu gosto dele, gosto da postura dele. Né? Ele é das 7 colinas, né? Ele é das 7 colinas, mas é o professor Emílio. Procurem ele na internet, vocês vão encontrar. Professor Emílio. E ele é um homem que no que ele acredita, ele é fiel. E ele está sendo perseguido dentro da cidade das 7 colinas. Estão entendendo, meus irmãos? Sobre aqui fui barrado, diz que já teve outros comentários iguais. O Instagram tá terrível, tá terrível. Dar bênção nos caras. Exatamente, o Chiquinho tá um problema, Alberto. Chiquinho tá mostrando ao que ele veio, né? O falso profeta. Chiquinho é o falso profeta. Aquela cidade está no Apocalipse, a grande Babilônia. Ela está assentada, Jezabel está assentada sobre as colinas, vestida de escarlate e púrpura. Eu vou amanhã, se Deus der a oportunidade, amanhã, tempo, eu vou ler para vocês. Não perde amanhã a live, Alberto. Não perde a live que eu vou mostrar para você a destruição da cidade das 7 colinas. Está lá em Apocalipse. E está acontecendo, Alberto. Está acontecendo, sabe por quê, meu irmão? Porque o exército que vai destruir já está dentro de Roma, já está dentro da Itália, para destruir. Lembra daqueles imigrantes que estão chegando em levas na Itália? Está lembrado disso? Então, aqueles imigrantes que vestem, né, que eles fazem isso aqui no pescocinho, entendeu? É o exército que vai destruir a cidade das 7 colinas. Tanto que no início de 2020, foram tirados de dentro dos porões, toneladas e toneladas e toneladas de ouro que lá tinha. Por quê? Porque a destruição das 7 colinas está chegando. Entendeu? A destruição, não vai sobrar nada, não vai sobrar pedra sobre pedra que não seja tirada dali. Tudo que é de valor lá dentro, tudo que é de valor, já está sendo tudo tirado de lá. Entendeu? Aqui as pessoas não percebem. Quando teve a Frau, né? A Frau, né? Frau, tracinho D, tracinho Mia. Eu vi vários vídeos. Carros e mais carros estacionados nos porões. Retirando toda a riqueza que estava lá dentro e levando para outra cidade da Babilônia que mexe com o ouro do mundo, né? Que é a cidade de Londres, né? Lá a cidade da reptiliana, e agora o reptiliano que tá lá, né? Aí você fala assim, Manruth, você tá ficando louca? Não tô não, meu irmão, tô não. Tô falando a verdade. Tô falando a pura verdade para vocês. Não se esqueçam,
Nós somos governados por principados e potestades. Eles já estão na terra. Esses principados e potestades, exatamente, foi para camuflar isso daí, exatamente isso. Exatamente isso. O tráfico aéreo era muito intenso naquela região, Eu acompanhei tudo, eu ficava ligada nisso daí o tempo inteiro, porque eu sabia, porque já está decretado o dia da cidade ruir, eles mesmos vão fazer ruir, eles vão entregar na mão do pessoal que usa capa preta e eles vão demolir aquilo tudo. Por que que eles vão demolir? Porque quem é adepto dessa cidade das 7 colinas, ele tem que ter uma imagem na frente dele para adorar. Então, aquela fortaleza que tem ali, ela significa muito para essas pessoas. Eu não estou falando isso, irmãos, viu, Alberto? Eu não estou falando isso, meu irmão, como é que diz? Com ironia, não. Eu estou falando a verdade, eu estou te contando a verdade. As pessoas que pertencem à cidade das 7 colinas, elas precisam necessariamente ter 4 paredes para entrar. Elas precisam ter imagens para adorar. Elas não conseguem viver sem as imagens para adorar. Precisa de algo palpável. E Deus não nos deixou isso. Deus deixou um Deus que habita no céu e que escuta as nossas aflições. Exatamente, a palavra fala para orarmos pelos nossos governantes, não é para os templos de hoje, não é? Exatamente. Não é para os tempos de hoje, né? É tempos de hoje, está falando, né? Esses tempos de hoje, nós temos que orar pelos governantes que ainda têm ouvidos, né? Ainda tem, porque eu acho que deve ter muito pouco lá com ouvido, muito pouco. O restante já está tudo, gente, envolvido no satanismo, envolvido, há muitos são reptilianos, outros já são das trevas mesmo, coisa é séria. Hoje tá difícil achar alguém lá, tá difícil, tem poucos, mas tem o Gustavo Geyer, alguns, é muito pouco, o restante já tá tudo nas trevas, Mas voltando para a cidade das 7 colinas, né? Então, a cidade das 7 colinas, ela é um engano, viu, Alberto? Presta atenção, meu irmão. Tá na hora de nós abrirmos a nossa mente, entender que Deus, ele tá no céu, ele não precisa de imagem, ele não precisa de nada que você apalpe. Você só precisa colocar no quartinho de oração aqui e falar com ele. Ele diz que ele abomina qualquer tipo de imagem de escultura. Ele abomina qualquer adoração, ou que esteja no céu, ou que esteja na terra. Não se adora a nada e nem a ninguém. Não se prostra para nada e para ninguém. Eu só ajoelho para o meu Deus, Criador dos céus e da terra, que ele é invisível, mas eu sinto a sua presença em mim. Você sente a presença dele em você, ele conversa com você, ele te livra de tanta coisa, você nem percebeu. Então é o tempo de largar a Fátima, é o tempo de largar o Santo Antônio, é o tempo de largar a Cidinha, é o tempo de largar essas coisas. Jesus está voltando. E quem estiver adorando isso não vai habitar na vida eterna. Não vai. É tempo de largar, é tempo de se entregar a Jesus Cristo de Nazaré. Não é tempo, meu irmão, de adorar Moroni, né, Moroni. Não é tempo de adorar White. Não, é tempo de ler a Bíblia. Eu dispenso qualquer literatura. A única literatura aqui que eu leio aqui de manhã é esse aqui, ó, Mananciais no Deserto. É a única. Do resto, eu já dispensei tudo. Está em novenas para esse dia. É mesmo, é dia 12. Então vamos já aproveitar e falar do dia 4, porque dia 12 tem tudo a ver com o dia 4. Presta atenção. Amanhã dá-se início ao mês satânico no mundo. Amanhã se dá início ao mês satânico do mundo. Então, presta atenção. É aí que eu tô falando, Ana. Que dia que é amanhã? Dia 4, não é isso? Amanhã é dia 4, né? Amanhã é o início onde os satanistas vão pedir perdão a diabo.
Exatamente, mais idolatria. Presta atenção. Dia 4 é o início. Então amanhã deve acontecer alguma coisa, vamos aguardar, né? Nós estamos protegidos debaixo do sangue do Cordeiro. E tem mais uma informação para passar para vocês, que uma amiga minha que mora na Suíça conseguiu as informações. Na hora que vai ser os celulares todos vão ser acionados, vai ser no Brasil às 15 horas no Brasil. É o horário que eles vão, se vier para o Brasil. Amanhã é o dia do Francisco. Ah, é? Não sabia, não. Então, preste atenção. Amanhã, às 15 horas, se vier para o Brasil, é o horário que eles vão acionar todos os celulares do mundo todo, se for isso. Se não, vai ser só dentro dos Estados Unidos. Como lá é o lugar do maior número de satanistas do mundo, né? Só perde, acho que, para o México. Só perde, acho que, para o México. Então, o que acontece? É propenso que lá aconteça lá. Mas tem um outro dia, dia 11. 11 é véspera de quem? Hã? 11 é véspera de quem? Quem que é? Pseudo dia das crianças, né? Pseudo dia das crianças, fraudulentamente chamado de dia das crianças. Também terá teste amanhã em Israel? Pois é, não sabia. Mas então quer dizer que pode ser que aconteça aqui também. Vamos ficar alerta, né? É às 15 horas do Brasil, hein? Marca isso aí, tá? Então, Cidinha, né? A Cidinha achada onde mesmo? Nas águas. A Cidinha achada nas águas. Isso tem tudo a ver com quem? Leviatã. Presta atenção, gente. Liga os ponteiros. Liguem os ponteiros, por favor. É tempo de nós ligarmos os ponteiros. Estão entendendo? É tempo de nós ligarmos os ponteiros. Prestem atenção. Exatamente, pastor. Ela foi recolhida das águas, é no sincretismo religioso, ela é Iemanjá, a rainha das águas e também a rainha dos céus. Dia 14 tem o anel de fogo. E dia 28, se não me engano, ou 29, tem de novo uma superlua. Dia 29 é véspera de quê? Do dia 30, que já faz parte dos dias finais desse negócio que começa a acontecer amanhã. E é o alto dia de magia negra no mundo, dia 31 de outubro. É o auge. Onde vai ser, diz o doutor Alex tá, que falou isso, tá? E eu acredito, vai ser o maior corredor de portais se abrindo no mundo inteiro como nunca jamais existiu na história da humanidade. Vai ser um corredor de portais. Eu acredito, irmãos, eles estão chamando já o anticristo. Entendeu? Exatamente, é o Halloween. Eles já estão chamando o anticristo para estar aqui. Então, as nossas previsões que o anticristo se manifeste até março, abril, elas podem estar corretas. Estão entendendo? Elas podem estar corretas. Porque a gente não pode bater martelo. É dia 29, vai ser a lua, como é que chama? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vai ser a lua, a superlua. Deixa eu ver se eu acho aqui, aqui, ó. Não, esse é 29 de setembro, peraí. Tem um que eu tirei que é de outubro. Eu tirei uma coisa dele de outubro, não me lembro agora. Mas é dia 29 ou 28 de outubro, é onde vai estar uma outra superlua. Entendeu? Então, Gleide, ele já tá aí, minha irmã. Nós não sabemos quem ele é, mas ele já tá aí. Ele já está aí. Exatamente, eles vão estar invocando todo esse mês. Então, vai ter muito sumiço de gente. Muito sumiço de gente. Dia 14 também. De 14 tem o eclipse.
Dia 14 é o eclipse, não é o eclipse dia 14? Dia 14 acho que é o eclipse, gente, não é não? Que vai passar aqui pelo Brasil. Não se esqueçam, vai passar pela Colômbia e pelo Brasil. Hoje eu vou assistir uma live, de um canal, se vocês acharem, Apocalipse com Café. Presta atenção. 29/10, eclipse parcial lunar. E esse agora do Anel de Fogo é agora, não é, Isabel? Dia 14 é o Anel de Fogo, não é? Dia 14 é o Anel de Fogo. Preste atenção, se vocês sabem ouvir espanhol, tem um canal, chama-se Apocalipse com Café. Anota aí, anota aí. Daqui a pouco ele vai começar a live dele, que ele avisou. É, o 14 de Anel de Fogo, exatamente. Isso, e num mês só acontecer duas coisas, é difícil. E tá acontecendo. Então, o Anel de Fogo vai passar pelo Brasil. Não se esqueçam. Vem vindo juízos. Entenderam? Vem vindo juízos. Então, qual é a nossa... O que é que nós temos que fazer? Para nos proteger? Está em oração. Exatamente, Marta. É Apocalipse com Café. Esse mesmo. Ele vai fazer a live... Deixa eu ver até aqui. Espera aí, só um pouquinho. Nossa, eu tô aqui já perdendo tempo. Perdendo não, eu tô aqui avançando no tempo. Deixa eu ver aqui. Se ele é um canal... Ele é daqui do... Ele é do Paraguai. Eu descobri que ele é paraguaio. Então, ele fala muito enrolado, mas dá para ouvir, dá para ouvir. Ele fala assim, sabe como Piracicabano fala? Vocês já viram Piracicabano falar? Porquê, porta, entendeu? Porta, porquê, portão. Ele fala, tudo o espanhol dele é nesse jeito aí, entendeu? Apocalipse, espera aí, Apocalipse com café. Café. Só um minutinho, não posso perder a live. Deixa eu ver se tá aqui. Apocalipse com café. Acho que eu não tô conseguindo entrar aqui na coisa dele, não. Ah, não, tá aqui, ó. Ele tá ao vivo já. Não, peraí. É esse aqui, ó. Esse canal aqui, desse senhor aqui. Ele é um pastor. Ele é um pastor de raízes judaicas, tá? E ele vai fazer uma live agora à noite. Acho que às 21 horas. Já começou, já. Acho que é essa aqui mesmo. E ele vai explicar os eclipses desse mês. Entendeu? E não vou perder não. E então, preste atenção. É meio complicado ouvir ele falar, que ele fala muito rápido. Mas dá para entender. Qualquer coisa vocês põem na legenda, tá bom? Mas vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Né? As informações estão dadas. Fiquem firmes com Jesus. Não fujam da simplicidade da palavra. É com a simplicidade da palavra que você vai alcançar a vida eterna. Entendeu? É com a simplicidade desta palavra que você vai alcançar a vida eterna. Não é no muito saber que você vai alcançar, não. É aqui. É no sacrifício de Jesus Cristo. Seguindo os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É aqui que você tem a palavra de Deus. Então, seja como um bereano. Tudo que a irmã Ruth falar aqui, você vai consultar a palavra para ver se eu estou falando igual. É simples assim. Não tem para onde correr. Tá bom? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e te agradecendo, Senhor, porque Tu és Rei, Tu és soberano, Tu és Criador dos céus e da terra. Tu és um Deus mantenedor, Tu és um Deus que tudo pode, tudo nos ajuda. E eu te peço em nome de Jesus, dá força para nós rompermos as astutas ciladas de Satanás. Vai ficar salva, Joelma. Dá força para nós, Senhor, para nós desmancharmos as fortalezas de Satanás na nossa vida. Dá força para nós sermos firmes e fortes na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, nos dá força. Pai, eu te peço no nome honrado de Yeshua HaMashiach, o Teu Filho que vive e reina para sempre, Pai. Guarda as nossas crianças, livra os nossos adolescentes, nossos jovens. Sustenta-nos diante da Tua palavra. Sustenta-nos, Senhor, na simplicidade dela.
para que nós possamos estar com as nossas vidas revestidas pelo poder de Deus. O tempo já está terminando, os dias já são maus. E Jesus já está voltando. E nós precisamos estar prontos para ouvir o nosso nome chamar com a trombeta. Guarda-nos, Senhor, livra as nossas almas de pecar na tua presença. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço. Não no nosso merecimento, mas no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça do Senhor, que o Senhor abençoe a todos. Fiquem com Jesus e o Senhor fortalecerá o nosso coração. Fica firme com Jesus. Leia a palavra dele. Não saia da simplicidade. Esteja na palavra, que você vai ver Deus operar maravilhas na tua vida. Seja sincero com teu Deus. Tenha intimidade com ele. É isso que nós precisamos ter. Amém? Fiquem com Jesus. Deus abençoe a todos. Uma noite maravilhosa na presença do Pai. Você também, Edna. Fica na graça de Jesus, minha irmã. Orando pela tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com Jesus, irmãos. Amém.